Então, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz de Deus esteja com vocês. E como vocês viram no título, hoje eu vou trazer pra vocês um pouco do meu testemunho. Eu espero que vocês gostem. Já curtam, comentem, compartilhem. Mandem pra algum amigo, pra algum grupo que vocês sabem que vai amar ver esse vídeo. Me sigam nas redes vizinhas, né? E vamos lá. Prometi pra vocês que ia trazer o vídeo do meu testemunho e trouxe nada mais do que começar a semana com um testemunho, né? E eu não quero focar tanto no meu testemunho por completo. Eu quero trazer mais a parte que Jesus ministrou ao meu coração. E eu quero ministrar o coração de vocês. Que é sobre restauração, reconstrução, restauração, restituição. Basicamente, relacionamento voltado a isso, certo? Antes de começar o vídeo, meu pai tá aqui atrás. Antes de começar o vídeo, né, eu quero deixar pra vocês Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, que fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelheceram na terra e o seu tronco morreu no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Esse foi um versículo que quem me conhece sabe que é o versículo marcação da minha vida já, certo? E também final de ano é aquela época que a gente para muito pra olhar, pra perceber tudo que Jesus fez na nossa vida. E trazer um testemunho aqui é falar pra vocês o quanto Jesus é lindo. Jesus ainda cuida e restaura aquilo que para as pessoas não tem jeito. Então vamos lá. Eu aceitei muito novinha. Me levavam pra igreja, minha tia Josi, um beijo. Me levava pra igreja, era em 2015, eu não lembro minha idade certa. Hoje eu tô com 16, mas era em 2015. Eu aceitei no mês 7 de 2015. E eu sempre tive muito desejo de crescer ministerialmente, etc. Mas minha vida espiritual, por muito tempo, foi uma grande montanha russa. Tinha vezes que eu queria estar na igreja, tinha vezes que eu não queria, tinha vezes que eu estava dentro por completa, tinha vezes que eu estava ali só de corpo, mas o meu pensamento, o meu espírito, o meu eu não queria estar ali. Por diversas vezes o meu espírito, o leão do meu espírito estava falecido e o leão da minha carne estava super alimentado. Por diversas vezes eu troquei a vontade de Deus para minha vida, para o que eu queria, para os meus sonhos, né? Para os meus caminhos, para o que o inimigo me oferecia. E graças a Deus, por diversas vezes eu quis sair da igreja, mas minha mãe nunca deixou. Minha mãe sempre falou: enquanto você morar aqui embaixo, você vai para a igreja querendo ou não. E quando eu era criança, eu era muito esforçada. Teve uma época que minha mãe me tirou até da igreja pra eu fazer a catequese na igreja católica. Eu sou da Assembleia de Deus. E eu fiquei muito chateada, mas quando eu saí da igreja católica, eu já fui correndo pra igreja evangélica. Só que chegou um tempo que eu fui me desinteressando e tudo mais. E eu continuava indo pra igreja, porque como eu disse, a minha mãe não deixava eu sair, né? E chegou o tempo de eu ficar em disciplina. Passou. E foi uma grande montanha russa. Começou e acabou relacionamentos em questão de amizade. E foram algo que aos poucos ia me magoando, ia me deixando mal. Mas nada culpa de Deus, nada culpa de ninguém, culpa das minhas escolhas. Porque aquilo que Jesus tinha pra mim sempre era puro, sempre era o melhor, perfeito. Porque a Bíblia fala que a vontade dele sempre é perfeita e boa e é agradável. Mas nós não queremos, e ele não vai aplicar nada na nossa vida se nós não quisermos. E eu sempre fugia do chamado, mas o meu chamado continuava o mesmo, o propósito continuava o mesmo, mas estava sendo interrompido por causa das minhas escolhas. E passou-se os anos, né? E parece que eu ia piorando. Tipo assim, Jesus falava comigo, eu tinha experiências com Deus, mas parece que eu ia piorando, porque na minha cabeça eu poderia sim estar em dois cantos, ou eu poderia sim sair da igreja e ser feliz e etc, né? Aquela famosa aquela famosa mentira que o mundo sabe o que dá, porque isso é bom e tudo mais, só que são coisas bonitas por fora. E o meu alvo estava totalmente desconcertado. E aconteceu várias coisas, gente, de verdade, que se eu fosse contar aqui pra vocês, daria um vídeo de mais de 1 hora, contando detalhes. Mas Jesus já me deu a oportunidade de reger grande congresso aqui no setor 24. Jesus realizou o desejo do coração da minha mãe e da nossa família, né, de conhecermos nosso irmão.
quem não conhecia, e várias oportunidades Jesus nos concedeu. Mas mesmo assim, o que eu queria era estar fora, não queria estar dentro. Eu era totalmente uma pessoa rebelde. A palavra é essa, não romantizo nada. Eu era uma pessoa rebelde. Então nem sempre eu tive essa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus, e para todos os cantos que eu corria, para todos os cantos que eu fugia, parece que sempre dá um jeito dele me achar. Só que eu por muitos anos eu brincava de ser crente, aquela famosa pessoa, né? Brinca, literalmente eu brincava muito de ser crente. E nisso, muitas vezes eu já estava no ministério, já regia criança, já regia mocidade, já dava aula. Só que eu era brincando, é por isso que eu digo pra vocês, nem todo mundo que parece estar vivo, nem todo mundo que parece uma pessoa cheia de Deus, realmente está cheia daquilo. Às vezes a pessoa tá ali por estar, ou como a Bíblia nos fala, lá em Mateus capítulo 26, por aí, sepulcros caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro não. Né? Eu acho que é Mateus 26, não lembro exatamente. Se eu tiver errado, eu deixo aqui na tela. Mas foi isso. Mas foi uma época em que eu creio que Jesus mais me usou nesse tempo para eu poder, como é que eu posso falar? Buscar um verdadeiro relacionamento com Deus. Foi nesse tempo. Esse ano começou de um jeito, o ano 2022 começou de um jeito, e tá terminando de outra forma totalmente diferente. Comecei o ano, passei no IF, e aconteceram várias coisas, né, e tudo mais. E vai. Porque como eu não vou contar detalhes, eu quero chegar no ponto principal. Por isso que eu estou pulando bastantes pontos, né. Mas passou-se. E aí eu comecei a buscar novamente, né, e tudo mais. Só que aí também não durou muito tempo. A falta de constância, a inconstância me pegava. Essa coisa de, não orei hoje, então amanhã não vale a pena orar. Passei uma semana orando, Jesus não falou comigo, também não vale a pena orar. E não era assim. A falta de constância, de perseverança, de amor no meu relacionamento com Cristo me impedia de chegar impedia até que minha oração chegasse até o teto da minha casa. Porque quando não se tem amor, quando não se tem propósito, não passa nem do teto, gente. Não passa. Tem que ser uma construção feita com amor, feita com carinho, feita com perseverança. E aí, Jesus, eu comecei e encerrei ciclos nesse ano. Inclusive, quando Jesus deu um basta em um ciclo, em um relacionamento, eu me questionei muito. Eu ficava, meu Deus, mas eu não tô entendendo. O Senhor confirmou e não sei o que. Só que depois Jesus chegou pra mim e falou, eu não confirmei nada. Eu não confirmei absolutamente nada. Você confirmou com suas próprias escolhas, atitudes, etc. Mas eu sofri muito, só que eu vi que isso foi tudo necessário para a minha mudança, para o meu crescimento espiritual. E Jesus sabe de todas as coisas, gente. Por isso que eu falo, Jesus, ele é lindo e ele é perfeito em tudo que faz. Tudo que faz. E chegou, eu peguei e pensei, então agora eu vou me afastar. Mesmo sabendo que Jesus estava no negócio, mas eu pensei, vou me afastar e acabou-se. Chegou em um pós-congresso, que eu nem queria ir. Eu disse, eu tenho que ir, né, porque é do conjunto, não sei o que. E lá se foi eu. Chegou lá, eu não tinha orado, tava totalmente desanimada. Foi totalmente sem esperanças de ouvir a voz de Deus. Eu já contei essa aqui mais 2 vezes aqui no canal, né? E o conjunto cantou e tudo mais. E o pregador começou a ministrar. Com que ele começou a ministrar, eu não sei como, mas eu comecei a chorar de uma forma pior do que criança. Eu comecei a chorar pior do que criança. E eu não sabia o que era aquilo. E eu me sentia abraçada. E tudo isso. Mas eu peguei e falei, Senhor, se for o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor fale comigo diretamente. Que o Senhor chegue e fale, é isso, aquilo, diretamente pra mim, né? Aquelas pessoas que fazem prova. E aí passou, quando eu fiquei em pé, eu já contei isso. O pregador disse para eu levantar minha mão direita. Ele começou a falar que Jesus estava falando que além do quebrantamento, ele iria cuidar da minha mente e do meu coração que estava ferido. Que eu não demonstrava, era algo que pra mim eu estava com a maior cara de fragilidade, mas Jesus conhece o meu íntimo, Jesus conhece o seu íntimo e ele conhece aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê. Ele vê. A Bíblia fala que não há nada que a gente faça, que a gente sinta, né? Mas que Jesus não veja, gente. Ele é perfeito.
E depois daquilo, né, eu chorei muito, chorei muito. Só que eu mesmo assim não queria voltar. Eu não queria voltar. Só que mesmo não querendo voltar, algo mudou dentro de mim depois daquele dia. Como Jesus falou, ele iria cuidar da minha mente. Algo estava diferente, mas eu não queria admitir. E nisso tudo eu já tinha entrado no Proclame. Só que eu já tinha parado de fazer os devocionais. Eu tava ali só por estar, né, e tudo mais. E quando passou, só que teve uma vigília na sexta. Não fui pra vigília. Não quis ir, porque eu sabia que se eu fosse, Jesus ia falar comigo lá e eu não queria. Na minha cabeça eu queria, porque queria me afastar. Quando foi no sábado, teve um culto aqui no setor. Uma amiga chamou, fui. Cheguei lá sem a mínima esperança. Cheguei lá, não senti... Eu não sei explicar, eu não chorava. Mas eu sentia algo diferente, eu sentia uma paz, eu sentia uma felicidade em estar ali dentro. E a pregação foi sobre santidade, sobre arrependimento e etc. E eu ficava, meu Deus, eu quero sair da sua igreja, quero sair da sua presença. Mas se eu sair, para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem um caminho, se só o Senhor tem a verdade, só o Senhor é a vida eterna. E eu peguei e falei, Senhor, eu vou voltar. Isso tudo falando comigo mesmo, eu vou voltar. Mas se eu voltar, agora vai ser pra ser radical. Independente se me doa, independente do que eu tenho que fazer, eu vou voltar pra ser radical. E foi dito e feito. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular, excluir basicamente tudo aquilo que eu sabia que não agradava a Deus. Certas músicas seculares que na minha cabeça tinha isso de, se a letra não atrapalha a minha fé cristã, então não precisa. Só que era música que me levavam a pecar. Então eu ia lá, fui lá e acabei excluindo tudo. Voltei, como eu disse, para ser uma forma radical. Orei e tudo mais e comecei. E recomecei. E na minha cabeça não valia mais a pena, porque eu pensava, meu Deus, eu já recomecei tantas vezes. Eu já errei tantas vezes. Eu já caí, me levantei. Eu já falei pro Senhor que eu ia mudar e continuei. Então não vale a pena. Mas Jesus estava ali de braços abertos me esperando. E é inexplicável, porque eu me afastei dele por escolhas minhas, por decisões minhas. Mas quando eu voltei, aquela parábola do filho pródigo, ele me recebeu de braços abertos, ele me chamou de filha mais uma vez, me abraçou e mais uma vez mudou o meu caráter. Mas dessa vez ele fez totalmente diferente. E quando eu passei a entender todo o propósito de Deus na minha vida, tudo mudou. Jesus começou a me mostrar. Eu entrei para a diretoria do Proclame, nada para minha honra, tudo para a honra de Deus. Jesus começou a me usar na escola, na igreja, nas redes sociais e de formas inexplicáveis. E ele começou a me mostrar que foi necessário cortar aquele relacionamento e outros ciclos para o meu próprio bem. Foi necessário cortar aquilo porque ele preferia me ver sofrer do que me perder. E ele sabia que se eu continuasse, eu acabaria saindo, né? Não sei. E aquilo que nos meus olhos não tinha sentido, aquilo que a dor era desnecessária, hoje em dia eu digo, foi necessário. Foi necessário, porque Jesus sabe de todas as coisas e ele me mostrou que ele me curou para eu poder curar. E hoje em dia ele me usa para que eu ajude outras pessoas contando o que ele fez comigo. E isso é muito satisfatório. Muito satisfatório, porque estar na igreja, jovem, não é você perder sua juventude. É você estar vivendo sua juventude da melhor forma possível. Você está adorando a um Deus, você está vivendo em santidade, buscando, entendeu? E é muito bom, gente, não tem comparação. E deixa eu falar uma coisa, independente do que você fez ou deixou de fazer no seu passado, ainda há tempo. Enquanto Jesus não volta, enquanto você tem vida, ainda é tempo, independente de onde você esteja. É só você tomar a decisão, Senhor, eu quero isso pra minha vida, eu quero o Senhor pra minha vida, e Ele tá ali com você. Ele tem muitas coisas pra fazer em nossa vida, mas Ele não vai fazer se nós não dermos o primeiro passo e dissermos, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ser sua. Eu quero ser canal de bênção. Eu entendi que tem pessoas que só eu consigo tocar. Tem pessoas que só você vai conseguir tocar. Tem pessoas na minha sala, no meu grupo de amizade, em redes sociais, que só eu vou conseguir tocar.
Então cada pessoa tem um propósito, independente do que fala, do que o inimigo lançou sobre a sua vida. Toda maldição foi quebrada lá na cruz quando Jesus morreu por nós. Não há nada que nos pese, que nos tenha preso, entendeu? O povo fala que estar no mundo é livre, mas na verdade liberdade é estar em Cristo. Não somos mais escravos de nossos pecados, não somos mais escravos de nós mesmos. Estamos libertos, temos a liberdade de adorar e engrandecer o nome dele. Preso é você que escolhe ficar no mundo, que não consegue ficar sem beber, ficar sem se prostituir, ficar sem dançar, né? Que se mantém refém de coisas fúteis. Porque tudo isso são fúteis. E a partir do momento que eu decidi andar com Jesus, foi algo que ele me mostrou. Que os meus sonhos, me desculpa a palavra, mas os meus sonhos são mais grandes porcaria perto daquilo que ele tem pra minha vida. Tudo aquilo que eu planejava, que eu tinha pra minha vida, ao começar a andar com Jesus, ao começar a ver como ele age, como ele é, eu passei a perceber que são basicamente nada, porque tudo que ele tem pra mim é 10 vezes melhor e maior do que eu imagino, coisas que eu nem imagino. E toda vez que eu peço alguma coisa a Deus, ele me surpreende, porque o nosso Deus é assim. E Jesus nos curar, ele precisa tocar na nossa ferida. Ele precisa ir lá naquele quarto fechado, naquele quarto da bagunça que a gente tem dentro de nós e arrumar. Ele precisa tocar naquela ferida. E para tocar na ferida dói, machuca. É algo que você vai sentir uma dor, mas gente, é necessário. O processo ele machuca, mas é necessário, porque você só vai ver o propósito quando você conseguir passar pelo processo. E não se sinta insuficiente, porque Jesus ele não vai nos colocar em uma prova que sabe que nós não vamos aguentar. A Bíblia fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos passar pelas provações, por tudo isso, porque ele está conosco. Você precisa chamar ele: Jesus, cuida do meu quarto da bagunça, cuida do meu coração, cuida da minha ferida, faz tudo conforme a tua vontade. Vai doer, mas você sabe que é necessário, gente, é necessário. E tenha uma vida santa. Você tem que ter uma vida santa e você vai ser transformado. Entenda isso. Jesus só vai te dar uma vida de transformação, porque ele não quer nos mudar. Mudar é uma coisa fácil. Eu pegar essa Bíblia, colocar umas páginas pretas nela, umas letras brancas e tá mudada, acabou. Senão ele quer nos transformar. Ele quer fazer algo que as pessoas olham e digam: nossa, nem parece que é aquela pessoa. Nossa, que coisa diferente. Porque o nosso Deus, ele é especialista em nos surpreender. Mas para ele nos mudar, a gente tem que viver uma vida santa. É muito difícil, né, você viver em santidade, etc. Mas não é impossível. É isto. Mas não é impossível. Todos nós pecamos, ninguém de nós somos perfeitos, a não ser Deus, a não ser Jesus, né? Mas se a gente ler a Bíblia, se a gente está conectado com o Senhor, a gente sabe aquilo que agrada, aquilo que não agrada. E nós conseguimos porque ele está conosco. E é como eu disse, gente, o que ele tem para fazer conosco é algo lindo, é algo surreal, é algo que eu não tenho nem palavras para explicar para vocês. Mas ele só vai fazer se nós dermos liberdade, porque o nosso Deus não é mal educado. Então, quem me conhece olha hoje em dia e fala: nossa, Maynara, você mudou muito. E nada é para minha honra, nada é para minha glória, é tudo para Jesus. Mas para eu chegar onde eu cheguei hoje, e para eu chegar onde Jesus quer que eu chegue futuramente, eu passei por um processo, e eu sei que eu passarei por outros processos. Mas eu sei que se em todos eles eu estiver com o meu relacionamento com Deus, eu entregar na mão de Deus, eu já consegui alcançar tudo. Porque a Bíblia fala lá em Mateus: para os cansados e sobrecarregados, e até ele, e ele cuidará. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é leve, o jugo é suave. E se a gente se achegar nele, ele vai nos cuidar, ele vai nos amar, e ele vai cuidar de todas as feridas que nem foi ele que causou, foi o mundo. Mas ele não vai nos julgar, ele vai nos abraçar e vai nos chamar de filhos, como nós realmente somos. Não aceite migalhas, sendo que uma pessoa usa uma coroa de espinhos para te dar uma coroa de glória. Então é isso, fiquem com Deus e que papai cuide de cada um de vocês.